Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um É Bom Saber. No programa de hoje vamos falar sobre o calendário vacinal do outono e inverno. Quem está aqui com a gente é a doutora Socorro Martins, da Sociedade Paraibana de Pediatria, para falar sobre o assunto. Doutora Socorro, muito obrigado por aceitar o convite, viu? Nós aqui agradecemos, né, em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria, pelo espaço de estar aqui com vocês. Antes de falarmos propriamente, né, sobre as vacinas, a senhora poderia nos dizer quais são as doenças mais comuns desse período? Olha, no inverno, o que predomina mesmo são as doenças respiratórias, né? Então, a gente não pode esquecer, desde as doenças das vias aéreas superiores, otites, sinusites, as rinites, como das vias aéreas inferiores, né? As bronquites, pneumonias e os bebezinhos, as bronquiolites. Então, realmente são as doenças que comumente, eu acho que correspondem a 80% dos atendimentos infantis nessa época. Mas uma doença que também ela tem uma prevalência nesse período e a gente não pode esquecer são as meningites bacterianas. Nos adultos também? Nos adultos. O inverno também ele contribui muito com a circulação, principalmente da bactéria, o meningococo. Ela circula bastante também nesse período. Quais vacinas são mais recomendadas para esse período do outono e do inverno? Olha, eu sempre digo às famílias, a gente vacina no outono para ter o inverno tranquilo, né? Chegar o inverno já está todo mundo vacinado. Então, temos aquele kit, né? Eu falo diariamente isso para as famílias, o kit do inverno em termos de vacina. Então, nós temos a influenza, né? Então, importantíssima, é o segundo agente, o segundo vírus que acomete as crianças, principalmente abaixo de 5 anos, o influenza, principalmente o influenza tipo B. Nós temos o vírus, o VSR, o vírus sincial respiratório, mas no momento ainda não temos vacina para ele. Temos apenas um anticorpo monoclonal para um grupo específico de crianças. Temos a da Covid, né? A gente não pode esquecer de proteger nossas crianças. É um vírus que também está circulando, ele também gosta de climas frios. E temos a bactéria pneumococo, que é o principal agente bacteriano responsável pelas pneumonias nessa época. Qual é a faixa etária de vacinação, né? Olha, vamos começar pela bactéria do pneumococo, né? Então, ela está no calendário de rotina, né, no Ministério da Saúde, aos 2 meses, 4 meses e um reforço aos 12 meses. Então, vamos lá ver como é que está a vacina contra a pneumonia de nossas crianças. O influenza, a partir de 6 meses até 6 anos, né? Apesar de que nessa campanha o governo federal ampliou a faixa etária para... não deu limite, né, no final da campanha. E o vírus sincial respiratório, como eu falei, nós não temos ainda vacinas para ele, tá? Então, o kit seria o influenza, a Covid, né? A Covid a partir de 6 meses, né? Até 11 anos a gente tem a vacina aí, dependendo da idade, com esquema diferenciados. Aquelas crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, abaixo de 5 anos, que elas são contempladas com a versão, a apresentação Baby, da Pfizer. É uma vacina segura, utiliza apenas 1/10 de antígeno vacinal, que é utilizado normalmente na vacina plena. E os pais sempre me dizem, doutora Socorro, olha, se as vacinas, demais vacinas do calendário de rotina, fosse igual a da Covid, a gente tinha mais coragem de vacinar as crianças. Porque nem aqueles eventos adversos locais que a gente normalmente tem, é normal e é esperado das vacinas, e dificilmente as crianças apresentam. Então, uma boa tolerância e segurança. Então, esse aí é o kit inverno. E não esquecer de meningite. Na rede pública a gente tem a meningite C, mas nós temos a vacinação mais ampliada para o meningococo, que é com a vacina ACWY e a meningo B. A ACWY na rede pública, ela só
está disponível para os adolescentes, entre 11 e 14 anos. As crianças ainda está só com a meningo C. Doutora, é importante que todos da família se vacinem, né? Com certeza, porque vacinação, quanto mais pessoas você vacinar, o objetivo dela é coletivo, porque quando você quer controlar doenças e erradicar, você não está pensando só em vacinar uma pessoa. Quando você se vacina, você está se protegendo individualmente, né, de adoecer daquela doença, mas o objetivo maior da imunização é controlar doenças. Então, quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Você vacina seu bebê em casa, mas aí o pai, a mãe, o avô, a babá não está vacinada. Carga viral em cima da criança. A criança já tem aquela imaturidade imunológica, então, às vezes, ela não está 100% protegida, mesmo vacinada, está entendendo? É importante a gente também vacinar o entorno da criança. E, às vezes, ela tomou a vacina e ainda não deu tempo produzir anticorpos. Naquela janela imunológica, ela pode se contaminar e adoecer. Então, por favor, a gente pede às famílias, né, que vacinem todo o entorno da criança, que a proteção para ela será bem maior. Doutora, como é que estão os casos de doenças respiratórias durante esse período? Aumenta todo ano, né? Essa é a sazonalidade da circulação mesmo dos vírus, das bactérias, como eu falei, respiratória, aumenta, né? Então, a gente realmente teve um aumento expressivo e Campina Grande, em particular, né, por sediar o maior São João do mundo, muitos turistas, fluxo de pessoas muito intenso e com elas trazem, né? Às vezes elas estão incubando vírus, bactérias, né? E deixa na cidade. Então, realmente a gente observa. Agora, nesse momento, essas últimas semanas, em termos de hospitalizações, de óbitos, a gente sentiu uma certa estabilidade, né? Não sabemos daqui para frente, porque o inverno realmente, oficialmente, iniciou dia 21 de junho, né? Então, por isso, o cuidado das medidas não farmacológicas que a gente falou tanto no início da Covid, as pessoas esqueceram de lavar mãos, né? A gente vai num restaurante, dificilmente você vê as pessoas indo lavar as mãos, às vezes não tem nenhum álcool ali na mesa, né? Então, realmente a gente precisa resgatar isso, essas práticas, né, de higiene devem fazer parte permanente, independente de Covid e doenças, fazer parte da nossa rotina, isso é saúde, né? Então, as crianças maiores, né, às vezes tem escolas que aquelas turmas, tem muita criança doente. Primeira coisa é não mandar a criança doente para a escola. Olha, você manda a sua criança para a escola, não pense que ninguém vai cuidar da sua criança como você, como a mãe, o pai, a avó, tá? Então, ela vai estar ali doente, sozinha, chega, toma uma medicação e outra, mas ela não vai ter aquela hidratação, aquela alimentação, aquele cuidado que a família dá. E o pior, ela vai estar contaminando todas as crianças, né? E isso cria um ciclo vicioso, inacabável. Está entendendo? Então, se sua criança está doente, fala com a avó, com a tia, tá certo? Deixa 1, 2, 3 dias em casa. É muito mais seguro para a criança e para o ambiente escolar. E ela vai se sentir bem melhor, né, no cantinho dela, alguém cuidando especialmente dela. Tá bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Ótimo. Hora do nosso intervalo, daqui a pouco estamos de volta, não sai daí, hein? Estamos de volta para falar sobre o calendário vacinal durante o outono e o inverno com a doutora Socorro Martins. Doutora, como é que está a nossa cobertura vacinal, né? Todas as vacinas estão disponíveis no SUS e em clínicas particulares? Sim, esse kit inverno, né, que eu falei que deve ser feito já no outono, estão todas ali na rede pública, às vezes bem pertinho da sua casa. Tá? Então, é só dar... Se você não conseguir identificar, às vezes, uma caderneta de vacinação,
a leitura dela não é tão fácil. Precisa de um especialista, do profissional da saúde para fazer aquela leitura. Então, leva lá no postinho, tá? Então, elas estão lá disponíveis. Covid-19, influenza, pneumo 10, né? Só não está a do VSR, o vírus sincial respiratório. E, assim, estamos felizes. Avançamos muito em nossa cobertura. Paraíba está de parabéns. E eu acredito que esse avanço já repercutiu, né? Porque nós tivemos um pico importantíssimo, grave, né? De internações, de crianças graves em abril, meados para o final de abril. E com o avanço da vacinação, a gente sentiu uma estabilização. Hoje nós temos uma cobertura vacinal em torno de 81%, de uma maneira geral. Alguns públicos-alvos atingiram mais de 90%, os professores, 92%, e os profissionais da saúde, 91%. Nossas crianças ainda não alcançaram a cobertura desejada de 90%. De uma maneira geral, 81% para toda a população. Mas aí a gente aproveita a oportunidade de conclamar as pessoas que quem ainda não atualizou, quem não tomou sua vacina de influenza, vá lá, a campanha acabando hoje, mas a vacina continua disponível nas unidades de vacinação da rede pública. Então, vá lá tomar sua vacina, porque olha como é importante isso aí, né? A nossa situação, por exemplo, a Pernambuco, o estado vizinho, o cenário epidemiológico do nosso vizinho não está tão como o nosso, está um pouco mais confortável. E qual médico deve fazer o atendimento, doutora, da criança ou recomendar determinada vacina, por exemplo? Olha, o médico da criança sempre deve ser o pediatra, né? Uma residência de pediatria são 3 anos, né, que o médico fica estudando, né, sobre a saúde, o desenvolvimento da criança. E hoje a gente piorou agora, né, com esse quadro aí de síndrome respiratória aguda, grave e tal, mas já era uma coisa que a gente vinha observando, é que as crianças, principalmente as crianças da rede pública, elas não estão mais tendo acesso ao pediatra. Então, na rede pública, elas muitas vezes, a grande maioria das vezes, elas são atendidas por médicos não pediatras e, às vezes, até profissionais da saúde que nem médicos são. E isso nos causa uma grande preocupação. E a Sociedade Paraibana de Pediatria lançou uma campanha desde maio, que é o médico da criança é o pediatra, tentando sensibilizar os gestores, porque é muito sério isso aí. Você chega nas UPAs, você chega, às vezes, nas emergências, não tem pediatra para atender seu filho não está sendo atendido por um pediatra. E isso aí põe em risco mais ainda a vida do seu filho, porque os pais chegam angustiados, eles querem um atendimento, claro, logo. Eles não estão sabendo, né? Mas, assim, aquilo ali, muitas vezes, tem aquele atendimento, mas tem um risco maior da vida daquela criança. E a gente está lutando para que os gestores se sensibilizem, dê condições, pague bem ao profissional, porque é valorizar a criança, né? Então, quem cuida da criança também tem que ser valorizado, né? Dê condições de trabalho para que nossas crianças sejam atendidas pelo pediatra. Tá bom, doutora Socorro, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui hoje. Nós aqui agradecemos, tá? E o que precisar, estaremos sempre à disposição. Obrigado.